Boa noite a todos. Sou o professor Edvanilson, professor de língua portuguesa, graduado em letras. Trabalho há 8 anos na Escola Municipal Argemiro Ferreira Veras e hoje eu venho trazendo para vocês um tema bastante abordado, né, nas avaliações externas, SAEP, Enem, que é o conteúdo variações linguísticas, né, um conteúdo bastante abordado, um conteúdo bom de ser vivenciado e que faz parte do nosso grupo social em que estamos inseridos, certo? Então, eu apresento para vocês variações linguísticas. O que é variação linguística? É com essa citação do professor e gramático Celso Cunha, que destaca abaixo que vamos começar a nossa reflexão sobre variação linguística, assunto por vezes polêmico, vítima de preconceito e centro de debates tanto no ensino básico quanto nas rodas de ensino superior. Então vamos ver do que se trata. Nenhuma língua permanece a mesma em todo o seu domínio e ainda em um local só. Apresentam sem número de diferenciações, mas essas variedades de ordem geográfica, de ordem social e até individual, pois cada um procura utilizar o sistema idiomático da forma que melhor exprime o gosto e o pensamento, não prejudica a unidade superior da língua, nem a consciência que têm os que falam diversificadamente de se servirem do mesmo instrumento de comunicação, de manifestação e de emoção. Então, variações linguísticas, quando falamos nesse conceito, né, variações linguísticas, analisamos os diferentes modos em que é possível se expressar em uma língua, levando-se em conta a escolha da palavra, a construção do enunciado e até mesmo o tom da fala. A língua é nossa expressão básica, né? Portanto, ela muda de acordo com a cultura, a região, a época, o contexto, as experiências e as necessidades do indivíduo e do grupo que se expressa. São as diferentes formas de manifestação da língua, ao qual se adapta a diferentes características socioculturais dos diferentes grupos de falantes. Língua é a linguagem verbal oral e escrita, utilizada por um grupo de indivíduos que constitui uma comunidade. Então, ela é a construção humana e histórica, né, de todos nós seres que estamos inseridos em uma sociedade. Então, quando eu falo ela é uma construção humana e histórica, é que ela vai evoluindo conforme o tempo, né? Conforme o tempo vai passando, vai evoluindo, a língua, a oralidade, algum contexto de palavras, ele também vai mudando. Então, ela muda a construção humana e o contexto histórico. É organizadora da identidade de seus usuários, né? A partir da cultura em que estamos inseridos, né? A variação linguística, ela organiza a nossa identidade, ela organiza o nosso meio social. Ela também dá unidade à cultura e a uma nação. Todos nós somos inseridos em um grupo social, lógico. Como também há uma cultura. Todos nós temos uma cultura. Culturas diferentes, mas temos uma cultura. Uma língua viva é dinâmica e, por isso, está sujeita a variações. A nossa língua, o nosso português, né, o português falado aqui no Brasil, o português brasileiro, é um português mutante, ele vai variando de região em região. Imaginem aí vocês, quantos estados tem o nosso país? Quantas regiões tem o nosso país? Então, a nossa língua, ela é variante de estado, ela é variante de uma comunidade, de um lugar, expressões. Então, a língua, ela é dinâmica, ela vai variando conforme a situação e o meio em que os indivíduos estão inseridos. Variedades urbanas de prestígio. As variedades do português que mais se aproximam da norma padrão, né, a linguagem informal, né, são prestigiadas socialmente, né, são variedades urbanas de prestígio, também conhecidas como norma culta, ou vocês podem conhecer como linguagem informal, empregada pelos falantes urbanos, mais escolarizados de renda mais alta, né? Podemos dizer que são aquelas pessoas que tiveram mais oportunidades, que tiveram mais chance
no meio acadêmico, nas escolas. Então, as variedades urbanas de prestígio, elas são conhecidas como a norma culta, a linguagem formal. De outras variedades, falamos em lugares distantes dos grandes centros, ou falados por pessoas analfabetas, ou de baixa escolaridade, ou por pessoas de baixa renda, são menos prestigiadas, né? E por isso, frequentemente, aqueles que as falam são vítimas de preconceito, né? O preconceito linguístico existe, é um pouco polêmico, mas é algo que devemos saber as situações, devemos saber as circunstâncias e o meio em que estão inseridos essas pessoas, né? Muitas vezes a gente julga, né? O meio social julga um trabalhador da roça pela maneira de falar, mas a gente tem que saber se situar que a linguagem informal, a linguagem do sertanejo, foi o que ele teve de oportunidade na vida. Ele não teve a mesma oportunidade que os grupos sociais de classe alta, de classe média, né? Então, a linguagem, o preconceito linguístico é um respaldo da sociedade contra a sociedade. Da mesma forma que pessoas que utilizam corretamente a linguagem formal e que vê o preconceito nas pessoas de classe média baixa, a classe média baixa também vê o preconceito na linguagem formal. Às vezes chega uma pessoa falando corretamente e aquela pessoa que está ali inserida numa cultura um pouco menos do que a outra começa a achar estranho a forma como eles se falam. Então, o preconceito linguístico ele existe em ambos os campos. Então, os fatores da variação linguística estão relacionados à oralidade e à escrita. Então, na língua oral, são comuns, por exemplo, as repetições, as quebras na sequência de ideias, problemas de concordância, o uso de expressões de apoio, como, por exemplo, né, num, tá certo, tá ligado. O momento em que você está ali em uma comunicação, você pode ser interrompido. Então, na língua oral, né, há essa quebra de repetições na sequência de ideias, você pode usar outros termos, né? Mas na língua escrita, é uma linguagem mais monitorada, você pode voltar, você pode escolher as condições, melhorar, corrigir o texto, exatamente como você deseja. Já na língua oral, não. São comuns, né, as quebras e as repetições. Mas na língua escrita, você pode organizar da forma que você deseja, porque você tem a opção de corrigir. Com o uso da internet, por exemplo, o internetês, né, que a gente usa no mundo virtual e, ultimamente, cada vez mais, a gente vem usando essa ferramenta, né, o mundo virtual. E o internetês está ali. E nós devemos nos policiar, se deter que o uso da linguagem que utilizamos nas redes sociais é uma linguagem que pertence àquele mundo. E por a gente estar usando tanto esse mundo, às vezes a gente se detém anotando um texto, fazendo abreviações, que é uma linguagem rápida, é uma comunicação rápida. Então, na maioria das vezes, a gente se encontra em situações por estar ali digitando, escrevendo todo momento, a todo tempo, a gente acaba, quando vai redigir um textozinho, uma redação, um recadinho para deixar para a mãe, lá pregadinho na geladeira, a gente usa o internetês na vida real, e a gente tem que se policiar, saber que essa linguagem, essa escrita, pertence ao mundo virtual, e não à nossa vida real. Então, a gente tem que saber utilizar essa forma de escrita lá na internet, lá no mundo virtual, e na vida real temos que seguir os padrões corretos da linguagem, né,
Variação linguística, pessoal, são as diferenças. Quando a gente fala em variação linguística, são as diferenças que uma mesma língua apresenta quando é utilizada, de acordo com as condições sociais, as condições culturais, regionais e históricas, né? As variações, elas apresentam esse contexto, né? Sociais, culturais, regionais e históricos, né? Eu vou apresentar para vocês, um por um, explicando cada um detalhadamente, certo? Então, eu trouxe essa imagem para vocês, para a gente observar que a variação está envolvida no meio social, na cultura, no lugar onde se vive, nas condições financeiras e entre outras. Então, quando falamos de tipos de variações linguísticas, nós estamos falando de variação histórica, que é aquela variação que vai evoluindo de acordo com o tempo. Nós falamos sobre a variação regional ou geográfica. A variação social, que são as classes, os grupos sociais, e a variação situacional. Vou apresentar para vocês um exemplo de cada, para vocês entenderem melhor do que estamos falando, do que estamos trabalhando. Então, variação histórica. O que seria uma variação histórica? Né? Refere-se aos estágios de um desenvolvimento de uma língua ao longo da história. Exemplo, o português arcaico e o português contemporâneo. Vejam como a nossa língua, como as nossas palavras, né, o nosso conceito ortográfico, ele vai mudando, ele vai evoluindo, uma palavra deixa de ter um acento, uma palavra deixa de ser de uma forma escrita e passa a ser outra. Então, a escrita, a linguagem, ela vai evoluindo conforme a evolução do tempo. Por exemplo, quem aqui de vocês, né, acredito que todos vocês que me assistem já tiveram em um determinado momento da vida de vocês um contato com um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, século XVI, lá em 1500, durante a descoberta. Então, eu vou apresentar para vocês um trecho dessa carta, e nesse trecho vocês vão poder observar que existem algumas palavras, existem algumas expressões que já não fazem mais parte do nosso meio, do nosso dia a dia, da nossa linguagem, palavras que caíram em desuso. A carta diz mais ou menos assim: de ponta a ponta é tudo praia, muito chã e muito formosa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro nem prata. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados. Águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa, que querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo que bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela pode tirar, me oferece, será salvar essa gente. E esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Fazendo uma análise linguística, né, nesse trecho, nesse fragmento dessa carta, podemos observar algumas expressões, algumas palavras que hoje a gente não utiliza mais. Não utilizamos mais para se expressar, para se referir a algo, né? Eu acredito que todos vocês puderam observar quais são essas palavras. Então, fazendo uma análise linguística, né, fazendo uma análise bem aperfeiçoada nesse conceito, nesse trecho, podemos observar que isso deve-se ao fato do português lá do século XVI, né, há muito tempo atrás, está bem distante do português tal falado hoje em dia, né? Alteram-se os sons, os significados de algumas palavras, outras caíram em desuso, novos termos apareceram. Por exemplo, é o caso do achamento, usado no século XVI e substituído por descobrimento nos dias de hoje, né? O descobrimento do Brasil, do território brasileiro. Lá no tempo deles, lá no século XVI, 1500, podemos dizer assim, a palavra referida para o descobrimento, tal qual a gente usa hoje,
era achamento, né? Eu acredito que poucos, ou até muitos, sabiam dessa variante, né? Dessa mudança. Então, a Carta de Pero-Vaz-de-Caminha, ela nos apresenta um português arcaico, diferente do português contemporâneo, diferente do português qual tal a gente conhece hoje. Então, variação histórica é a maneira como a língua foi evoluindo de acordo com o tempo. O tempo ele vai se modernizando, ele vai evoluindo, e isso ocorre uma variação histórica. A variação histórica é a evolução da língua, né? A maneira como a língua foi evoluindo. A nossa língua portuguesa, ela é falada há muito tempo aqui. Um marco, por exemplo, 1500. O que aconteceu em 1500? Uma miscigenação de raças. E o que foi essa miscigenação de raças? A mistura de povos. Portugueses aqui chegaram, aqui já existiam indígenas, vieram os africanos, os escravos que aqui já estavam. Então, vejam aí o choque de cultura que teve entre esses povos. A mistura de falas, né? Então, essa miscigenação, houve um impacto, né, na língua. Então, esse impacto, essa mistura de raça, essa miscigenação, transformou o português brasileiro, que nós conhecemos hoje, por completo, né? Os seres, né, os grupos envolvidos, os grupos sociais, adaptaram o português conforme as suas necessidades, conforme o seu momento. Então, o maior exemplo que nós temos hoje, sobre essa transformação, com essa evolução da língua, pensem aí, numa palavrinha que hoje você utiliza e nem pensa de onde ela veio. Eu já adiantei aqui para vocês e já coloquei aqui a minha, né? A palavra você. Qual era o primórdio? Qual era o início dessa palavra que a gente usa hoje a todo momento? Qual seria o primórdio dessa palavra? Vejam aí, vão anotando aí. Por exemplo, antigamente, esse pronomezinho você era vossa mercê. Então, o tempo ele foi evoluindo, ele foi se modificando, e de vossa mercê passou a vós mercê. Então, o tempo continuou evoluindo, né? Foi evoluindo, foi passando, e de vós mercê, chegamos em você. Então, veja quanto evoluiu, né? Porque lá de vossa mercê, vós mercê, você. E como a gente anda em uma constante metamorfose, né? Em transformações, em evolução, ainda não, mas é bem capaz de você ser modificado, né? Na internet a gente já usa VC, né? Já usamos o internetês em grandes momentos da nossa vida. Então, aí está o maior exemplo que temos da evolução da língua, da evolução, da variação histórica, né? Esse exemplo, ele é bem interessante. Então, essa transformação da língua é uma variação histórica, é essa evolução, né? É uma variação histórica. Também tem a ver com a escrita. Por exemplo, a palavra farmácia, lá tempo atrás, no início da escrita, era escrita com PH, farmácia, né? Então, o tempo foi evoluindo. Com a evolução do tempo, saiu o PH e virou F. Isso também é uma variação linguística, que até hoje existe. Em determinadas situações, nós, enquanto seres sociais, utilizamos o PH em determinadas situações, em substantivos próprios. Tem pessoas que querem dar uma enfeitada no nome. Felipe, por exemplo. Já tive 2 alunos que o nome é Felipe, que se inicia com PH. Sofia é escrito com PH em algumas circunstâncias. Então, isso aí é uma prova viva que a variação
a língua ela vai se modificando, ela vai se transformando. E eu poderia dar vários exemplos de outras várias palavras que sofrem essa transformação, mas a gente ia passar a noite toda aqui. Então vamos seguir. A variação geográfica, né? Expliquei para vocês a variação histórica. Vamos agora entender um pouco mais sobre variação geográfica ou regional, né? Tanto faz geográfica como regional. Então, variação geográfica, variedade que a língua portuguesa assume nos diferentes lugares onde é falada. O Brasil ele tem várias regiões, então tem vários estados. Então, a linguagem vai se modificando, vai se adaptando de acordo com o seu lugar. Então, podemos observar aqui nesse mapa, né, que são os lugares onde é falado a língua portuguesa, e daí, dessa imagem, vocês podem ter ideia de quantas variações, de quantas transformações a língua pode sofrer. Então, variação geográfica, né? O português é a língua oficial em 8 países de 4 continentes. Vou apresentar para vocês quais são esses países e esses continentes, né? Angola, nosso Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, né? Então, vejam quantas regiões, quantos estados, quantos continentes falam a língua portuguesa. Então, essa língua portuguesa, que é tão diferente da língua portuguesa de Portugal, né, da linguagem, né, é uma linguagem mutante, é uma linguagem adaptada às necessidades dos indivíduos, como ela pode variar. Então, exemplos da variação geográfica, né? O nordestinês, vamos puxar aqui para o nosso Nordeste. Quantas e quantas inúmeras expressões nós temos aqui no nosso meio, no nosso Nordeste, no nosso estado, né? Quantas expressões tem, né? Que o nordestinês também é cultura, também faz parte, e nós que somos nordestinos devemos nos orgulhar disso, né? Quantas expressões arretadas existem? Abestado, que significa bobo, leso. Eu posso apresentar para vocês um monte aqui, mas eu acredito que vocês conhecem, né? Eu vou passar aqui, adiantar. Bisonho. Hoje você está bisonho, quer dizer triste, calado, né? Briba. Quem aqui nunca escutou nossos avós, até mesmo nossos pais dizer, olha, tem uma briba pequena ali na parede, que é uma pequena lagartixa. Então, são alguns exemplos que eu acredito que todos nós conhecemos do nordestinês. Então, a variação regional ela tem a ver com as palavras ditas em regiões diferentes, mas que representam as mesmas coisas, que representam os mesmos significados. Por exemplo, vamos pegar um clássico, né? Vamos pegar um clássico. Mandioca, macaxeira e aipim. Aqui na nossa região, esse alimento nós conhecemos como, eu, por exemplo, conheço por macaxeira, né? Mas em outra região, em outro estado, conhecem por aipim, mandioca. Então vejam a variante que existe nessa mesma palavra. Ela muda de nome, mas continua sendo a mesma coisa, né? Então, a variação regional tem a ver com muito com isso, né? Muda. Um exemplo, vejam só. Na nossa região conhecemos dindim, já em outra região é sacolé. Na nossa região, aqui na minha região, a dita tubiba, né? A gente conhece o sacolé, aquele gelinho que é feito numa sacolazinha, coloca no congelador e se torna um alimento bem legal, bem gostoso, né? Então, de dindim, sacolé, gelim, dudu, tubiba. Então, ele vai se variando, vai se modificando, mas não muda o objeto. Muda-se o nome, muda-se a escrita,
mas o objeto continua sendo o mesmo. Então, nós temos aí um clássico, aipim, em outra região conhecida como mandioca, na nossa, macaxeira. Então, isso é um exemplo de variação regional. A variação fonética também entra na variação regional, né? Por exemplo, nós aqui, do nosso meio, do nosso alto, do Pajeú, algumas pessoas falam porta, portinha, portão. Mas quando vem alguém lá da região de São Paulo, a gente pode nos encontrar essa variação fonética. Conhecemos por porta, portinha, portão. Outras pessoas já falam porta, portinha, portão. Carne, né? Tem esse enrolado na língua. Então, a variação fonética, ela entra dentro da variação regional, né? É um exemplo bem simples e que tem uma grande dimensão. Então, essa variação fonética, ela entra dentro desse contexto, ela entra dentro da variação regional. Vamos agora conhecer um pouco sobre a variação social. Vimos até agora variação histórica, variação regional ou geográfica. Agora vamos conhecer a variação social, os grupos sociais. Então, refere-se, né, variação social refere-se às formas da língua empregada pelas diferentes classes ou grupos sociais, né? Nós estamos inseridos em uma comunidade, em um meio de diferentes classes sociais, classe A, classe B, classe C, e a sociedade em si, ela se divide em grupos. Grupos esses que têm o seu próprio código de comunicação, a sua forma de falar. Então, vamos entender mais um pouco sobre essa variação social. O réu vive de espótula, tanto que a notória sua cacosmia. Né? O réu vive de espótula, tanto que é notória sua cacoscomia. Então, nós temos aí um linguajar jurídico. Observamos que esse linguajar é uma linguagem um pouco mais rebuscada, uma linguagem um pouco mais difícil, né? Uma linguagem que não faz tanto parte do nosso meio, né? Agora já vamos para uma conversa de surfista, né? Uma conversa um pouco mais informal. Oi, rapaziada do surf, obrigado pela moral que vocês estão me dando. Pô, tá muito bom. Quando tá batendo aquelas ondas na prainha, tá show, valeu, brigadão. Então, a gente fazendo uma análise a esse grupo, nós podemos ver que existe uma divisão aí, existe uma divisão de grupos. O linguajar jurídico, que já é um linguajar um pouco mais organizado, que segue os padrões da língua. Já a linguagem dos surfistas é uma linguagem um pouco já utilizada de gírias, é uma linguagem um pouco mais informal, um pouco não, bem mais informal, cheia de gírias, né? Então, a gente podemos fazer essa análise entre esses dois linguajar, né? Que é notório a diferença entre ambos. Então, variação social, ela também é percebida segundo os grupos, né? Os grupos de idade. Por exemplo, uma conversa. Quando se conversa com nossos avós, né? Perguntem, vejam, quando vocês tiverem uma oportunidade aí com os avós de vocês, perguntem uma gíria do tempo deles, né? A avó de vocês vai dizer várias. Por exemplo, brotinho. O que significava esse brotinho? Essa gíria que os nossos avós, os nossos pais utilizavam. Esse brotinho quer dizer um homem formoso, um homem bonito, um homem bem estimado, cheio de galanteio, né? Que nos dias de hoje, a gente podemos chamar, né? A geração em si de hoje diz que é um crush, né? Então, brotinho, nesse contexto, nessa variação social de idade, seria um crush, o crush da semana, o namorado da semana, um homem formoso, uma menina formosa, né? Ele era um pão. A minha avó me disse esses dias, seu avô era um pão. Veja que engraçado, um pão, né?
Então eu imaginei um pão e ela me disse, um rapaz bonito, era o namorado da semana. E hoje, essa geração mais nova, é a geração de vocês, alunos, estudantes, ele era um pão, seria para vocês o crush, que vocês estão aí flertando, né? Então veja que essa variação social, ela ocorre também em idade. E ocorre também em sexo, né? No sexo masculino e no sexo feminino. A linguagem das mulheres é diferente da linguagem dos homens, né? A linguagem do homem é uma linguagem um pouco mais grotesca, né? Um pouco mais grossa. Já a linguagem da mulher é uma linguagem mais delicada, né? Quem aqui já observou? Vocês já observaram os homens se cumprimentando? E aí, pô, beleza? E aí, macho? Não é desse jeito. É uma forma mais grotesca, mais masculina, né? E aí, moro? E aí, como é que vão as coisas? Né? É uma linguagem um pouco mais grotesca. Já as mulheres, não, né? O homem tem um linguajar mais grosseiro. Já a mulher é uma linguagem mais delicada, é diferente essa linguagem. Isso também é variação social. As mulheres, elas têm uma forma de se cumprimentarem diferente dos homens, né? Então essa variação social ocorre também, né? E como seria essa linguagem que ocorre entre as mulheres? Oi, amiga, amiga sua louca. Então, isso interfere na variação social de sexo, tanto masculino como social. Dando continuidade, tem a ver também com a classe social. Temos a diferença entre classe A, classe B, classe C, né? Essa diferença também na linguagem, porque tem a ver com o tipo de contato com a cultura que você vive, com a cultura que você está inserido, né? Ou inserida. Então, os grupos sociais, eles podem ser divididos nos grupos dos nerds, dos surfistas, dos médicos, dos estudantes, dos professores, né? E cada grupo social tem o seu código, tem a sua maneira de se comunicar, tem o seu linguajar, né? Então, cada grupo social também tem sua própria linguagem. Se eu não faço parte do grupo de surfistas, se eu não faço parte do grupo de médicos, né? Em algum determinado momento eu não vou entender, eu não vou interpretar aquela comunicação, aquela interação que está tendo ali entre eles, né? Eu vou ficar um pouco voando. Então, as gírias também entram dentro desses grupos sociais. Então, a norma culta, né? Variedades de prestígio, que foi falado anteriormente lá há uns 6 slides atrás, que deve ser adquirida na vida escolar. A escola é muito importante, né, para a gente saber adquirir e utilizar essa norma culta, a linguagem formal, que é adquirida na vida escolar e cujo domínio é solicitado como forma de ascensão social e profissional. A linguagem técnica, utilizada no exercício de certas atividades profissionais, né, que são os grupos. Modos de falar, masculino e feminino, marcas na língua que expressam modos próprios da fala masculina ou feminina, como as marcas de gênero, o uso de adjetivos, diminutivos, entre outros. Gírias. As gírias, elas são formas de língua de certos grupos que desenvolvem como um código, né? Voltando àquele exemplo que eu citei anteriormente, para a comunicação entre si, para evitar a compreensão por parte daqueles que não pertencem ao grupo, né? Os estudantes, eles têm uma forma, vocês estudantes, vocês têm uma forma de se comunicar diante dos professores, para os professores ficarem assim, ó, com uma interrogação lá na mente. Mas o que eles estão falando? Esses dias, um estudante meu disse assim, professor, se par, eu faço a atividade. E eu fiquei imaginando, Jesus amado, o que é que significa se par? Né? E isso ficou, e essa interrogação está até hoje. Me ajudem aí nos comentários, me digam o que é que significa, se vocês sabem o que significa se par. Fazer a atividade, se der, eu faço a atividade, é isso? Não sei. Coloquem aí nos comentários para me ajudar. Continuando.
vimos variação histórica, variação geográfica, regional, variação social e a variação situacional, que é a capacidade que tenha o mesmo indivíduo de empregar as diferentes formas da língua em situações comunicativas diversas, procurando adequar a forma e o vocabulário em cada situação. Então, nós, enquanto estudantes, enquanto professores, enquanto seres indivíduos na sociedade, a gente tem que saber utilizar a linguagem diante de cada situação. Por exemplo, se eu vou me dirigir a uma autoridade, se eu vou me dirigir a um juiz, a um promotor, então eu tenho que utilizar uma linguagem formal, uma linguagem adequada. Eu não posso utilizar uma linguagem informal do meu cotidiano para se dirigir a uma pessoa como essa, né? Então a gente tem que adequar a forma a cada situação. Tem que adequar esse vocabulário, né? Saber o uso correto em determinados momentos. No trabalho, na escola, com os amigos, com a família, em solenidades, formaturas, no mundo virtual, que faz parte muito do nosso dia a dia, né? Às vezes nós estamos mais inseridos no mundo virtual que até mesmo na nossa vida real. Às vezes é uma coisa que está sendo tão corriqueira que às vezes a gente deixa de viver o nosso mundinho real e acaba vivendo um mundo virtual, né? Então, diante dessas situações, a gente tem que saber utilizar e fazer bom uso de cada situação. Então, pessoal, o nosso tempo aqui está no limite. Queria agradecer a todos os 150 internautas, né, que estão aí nos visualizando. E eu queria terminar esse momento agradecendo aqui a equipe municipal, né, de educação aqui do município de Ingazeira, e eu queria recitar um verso de um poeta do nosso município, Nilson Gonçalves. Nilson Gonçalves disse assim: durante a pandemia, tudo se adaptou. Seguindo a perspectiva, o ensino continuou. Diante de todo problema, a educação não parou. Já está meado ano com muita dedicação. Temos avançado muito na nossa educação. E com muita fé em Deus, fim de ano tem conclusão. Então, aqui eu deixo meu agradecimento. A palavra que encerro esse momento é gratidão. Eu queria terminar esse momento com essa citação de José Luiz Fiorino, doutor escritor, linguística e pesquisador. Saber uma língua é conhecer variedades. Um bom falante é poliglota em sua própria língua. Saber português não é aprender regras que só existem numa língua artificial usada pela escola. As variantes não são feias ou bonitas, erradas ou certas, deselegantes ou elegantes. São simplesmente diferentes. Como as línguas são variáveis, elas mudam. Nosso homem simples do campo tem dificuldade de comunicar-se nos diferentes níveis de português, não por causa da variação e da mudança linguística, mas porque lhe foi barrado o acesso à escola ou porque neste país se oferece um ensino de baixa qualidade às classes trabalhadoras e porque não lhes oferece a oportunidade de participar da vida cultural das camadas dominantes da população. José Luiz Fiorino. Então, boa noite a todos. Agradeço mais uma vez e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.